Quando a realidade é tristeza e vazio, saiba que Ele tem o melhor, Ele te ama. Uma solução permanente Ele te dará. O teu amor dura pra sempre. Creia nele. É vitória certa pra você. Então olhe pra Jesus, Ele escolheu te amar. Aleluias, Pai. Deus, Tome aleluia. posse da sua bênção. És maravilhoso, Deus escolheu te amar. Glória a E não Deus. existe amor maior que esse, porque foi demonstrado na cruz, pelo sacrifício do seu próprio Filho, pelo imputar dos nossos pecados sobre Jesus. E dele tomou a chave da morte e do inferno para que nós possamos ter a vida eterna. Se sua vida é um vazio, se sua vida acha que não existe mais solução, olha para Jesus. Ele escolheu te amar, meu irmão. Ele escolheu te amar. Não existe um amor maior do que esse. Uma solução permanente Ele te dará. O seu amor dura pra sempre. Creia nele. Aleluias. É vitória certa pra você. Então olhe pra Jesus, Ele escolheu te amar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar a louvar para esse Cristo que mudou a nossa vida, mudou toda a nossa história, porque Ele tem este amor tão grandioso pelas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Jesus Cristo mudou o meu viver.
Cristo que mudou toda a nossa história. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, sejam todos bem-vindos a este nosso encontro devocional. Os que estão conosco pelo canal do YouTube, saudamos a estes também, desejando a graça e a paz do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade hoje ao que nós começamos a conversar na semana passada, quando iniciamos uma compreensão, um estudo devocional, especialmente a respeito do texto que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, quando Jesus, ele, ainda no Sermão da Montanha, Jesus declara aos discípulos que estavam ali, a respeito de como estes discípulos, eles seriam conhecidos. E aí eu gostaria de ler com vocês novamente o texto, para a gente recapitular alguma coisa daquilo que já falamos na semana passada, e então a gente dá continuidade ao que iniciamos na semana passada, lembrando que, além de lermos e comentarmos essa declaração de Jesus que está em Mateus 5, nós começamos aqui a falar alguma coisa a respeito dos primeiros dias da igreja, que está lá no livro de Atos, capítulo 2. É como se a gente, mais ou menos, fizemos uma ligação do que Jesus declarou em Mateus 5, com os primeiros dias da igreja, sendo um cumprimento daquilo que Jesus havia dito lá atrás, né? Então a gente fez uma conexão de textos, para a gente, na prática, entender o que Jesus havia declarado em Mateus 5. Então a gente vai recapitular. Não vamos nos deter muito tempo nessa lembrança, mas apenas para a gente ter um ponto de partida no dia de hoje. Então, em Mateus, capítulo 5, vamos ler aí verso 13, e encontraremos a seguinte declaração de Jesus para os discípulos e para todos que estavam ali com ele: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ainda no verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. E foi exatamente a respeito desta declaração
que nós começamos a desenvolver aqui um entendimento a respeito daquilo que Jesus quis falar a respeito de como seria então os discípulos e a igreja de uma forma geral. E aí um dos pastores pode fazer uma breve lembrança aos irmãos para a gente então passar para Atos capítulo 2. Pastores. Irmãos, paz do Senhor, esse aqui, ó. Ver se vai conseguir botar som lá. Paz do Senhor a todos. A gente está mostrando aqui como que a igreja, ela se organizou enquanto comunidade. Entendendo, e nós dissemos isso aqui na semana passada, que a igreja ela tem dois aspectos. Você percebe a igreja de duas formas. Existe a igreja chamada mística, a igreja como um corpo espiritual, que é formada por todos aqueles que foram atraídos pela cruz, batizados num só Espírito. Paulo vai falar sobre isso. De tal forma que, nesse sentido, não há diferença nessa igreja, que é um corpo espiritual, não há diferença, não há diferenças denominacionais, não há questões denominacionais. Igrejas são aqueles que foram atraídos pela cruz de Cristo. Nesse sentido, nós fazemos parte desse corpo espiritual, místico, independentemente de placa de CNPJ. Se temos isso em comum, atraídos pela cruz, reconciliados com Deus pelo sangue da cruz, batizados num só Espírito, como o apóstolo Paulo disse. Mas há uma perspectiva de igreja, que é a perspectiva de igreja local, igreja enquanto comunidade. E é para essa perspectiva que nós estamos dando foco aqui e mostrando essa perspectiva na palavra. Quando a igreja iniciou os seus primeiros dias, ela iniciou com essa característica de comunidade. Paulo vai chamar isso de corpo. A expressão igual ou uma expressão diferente para explicar a mesma coisa. A igreja como corpo, a igreja como comunidade. Mas talvez a palavra comunidade, e essa expressão bíblica que a gente vê algumas vezes, seja mais adequada para mostrar aquilo que de fato foi a igreja nos seus primeiros dias. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Mas Jesus aqui em Mateus, ele se dirige às pessoas, como o pastor aqui já mencionou, se dirige às pessoas que estavam ouvindo lá no Sermão do Monte, e diz que eles seriam sal da terra e luz do mundo, e que não poderia se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então a gente mostrou aqui que a igreja, a comparação que Jesus fez é muito propícia, porque a igreja então, ela em termos históricos, a igreja enquanto um ente que faz parte da história, que faz parte da sociedade, ela seria uma cidade edificada sobre o monte. Então a igreja enquanto comunidade local, ela precisa ser uma cidade edificada sobre o monte. E aí, quando você fala de cidade, tem todo o sentido, todo o aspecto de organização, de estrutura, de justiça, de governo, de inclusão. A igreja precisa ser isso enquanto comunidade. Então, Jesus estava falando, usando essa referência, nós estamos aproveitando essa referência da igreja como cidade, para mostrar que nós, enquanto igreja, precisamos, em meio à sociedade na qual estamos, a comunidade sociologicamente na qual estamos, precisamos ser uma referência de cidade, uma referência de organização, uma referência de povo. E por isso Jesus disse: vocês têm que ser essa cidade edificada sobre o monte. As pessoas vão ver de longe, vão ter referência de longe. De noite vocês vão estar em luz, vão ser um ponto de luz em meio às trevas. O pastor Maurício usou aqui na semana passada a expressão de que a igreja é uma cidade dentro da cidade. Então, em um ambiente de trevas, em uma sociedade corrompida, caída por conta do pecado, a igreja ela precisa ser agora, portanto, essa referência de edificação, essa referência de organização, de justiça, de inclusão, de paz, de relacionamento, não só no sentido escatológico a igreja vai existir. É óbvio que a igreja tem, antes de tudo, essa percepção. A igreja são aqueles que foram chamados para fora, foram reconciliados com a cruz, está tudo certo. Mas ela está existindo aqui agora. Portanto, o reino de Deus, sobre o qual Jesus estava falando lá em Mateus 5, que vem, que está próximo, ele está próximo nesse sentido, que ele está dentro de você,
e ele cresce dentro de você de tal forma que ele vai se evidenciar na vida, na existência, ou seja, ele vai ser percebido na história, o reino de Jesus é percebido na história a partir de você. De forma que para a igreja, então, a perspectiva do reino não é só aquele reino escatológico que virá um dia para o céu, para onde nós vamos, e a pregação da igreja pode se constituir apenas na pregação metafísica de um reino que virá, de um preparo espiritual que você tem que fazer, porque você vai para o céu. Não, isso vai acontecer de fato, já está feito, aliás, Jesus disse que já está pago. Agora, você vai existir aqui agora, como você existe aqui agora. Essa igreja que existe aqui agora, na história, no espaço-tempo, ela precisa ser uma cidade edificada, ela precisa ser luz do mundo, ela tem a sua organização, ela é uma referência como luz do mundo, como cidade edificada, e também ela é sal da terra, porque ela existe enquanto comunidade e ela está também diluída, como o pastor Maurício costuma dizer, na existência, ela existe no meio de todo mundo. Você vai estar lá no seu trabalho, vai estar na sua escola, você é sal, você faz diferença, você dá sabor onde você estiver, ou seja, você está vivendo a vida sendo uma referência no meio onde você esteja. Portanto, eu estou só fazendo um breve resumo daquilo que nós dissemos e mostrando a partir de hoje, portanto, que a igreja precisa ser essa comunidade organizada, ou seja, primeiro ela precisa se organizar de tal forma que ela vai ser diferença para os que estão dentro e ela também vai ser uma evidência, uma referência para os que estão fora de que o reino de Deus é chegado sim. O reino de Deus existe, não só metafisicamente, escatologicamente o reino que virá, mas ele já existe aqui agora, porque eu percebo isso na vida dessas pessoas que estão aqui. Eu percebo isso nessa comunidade que está aqui. Ele vai entrar aqui, vai perceber isso. Como ele vai perceber isso? É o que nós estamos vendo no livro de Atos. Ele vai perceber espiritualmente, ele vai perceber nas relações, nas interações, e talvez tenha sido esse o ponto que a gente tenha parado na semana passada. Eu quero, então, fazendo esse resumo inicial do que nós já falamos, apenas fazer, pastores aqui, os demais irmãos, baseado ainda nessa expressão que Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, então nós somos uma cidade, então eu quero fazer uma comparação com uma outra cidade. Qual é a referência de cidade que a igreja precisa ser? Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, essa cidade somos nós, é a igreja, e nós estamos aqui colocando como igreja local, como igreja que está instituída, incluída na sociedade na qual nós estamos. Mas qual referência de cidade? E quando você, já disse aqui, quando você fala em cidade, você vai pensar em organização, em governo, em igualdade, em oportunidades, em inclusão. Uma cidade bem organizada deveria ser assim. Então, quando vinha para cá, eu me lembrei da cidade citada na Bíblia, que é a referência para nós, que é a cidade que João viu que descia do céu, está lá em Apocalipse 21. Então, ele viu a nova Jerusalém, que do céu descia, ataviada, e ele vai falar sobre essa cidade que desce e que se estabelece aqui na terra. E aí eu quero só fazer algumas citações para a comparação que quero fazer com a igreja, como ela deve ser, essa organização, essa estrutura dela comparada a uma cidade. A cidade que desceu do céu, que é o modelo de comunidade ou de cidade, ela tinha, por exemplo, as mesmas medidas. Lá em Apocalipse 21 você vai ver isso. A Nova Jerusalém, ela tinha as mesmas medidas de largura, comprimento e de altura. Então, era um cubo. Então, mostrando nesse sentido que é uma igreja de equivalências, é uma cidade de equivalências, de igualdade, de proporcionalidade. Quando você pensa num cubo, você pensa nisso, proporcionalidade. Ou seja, e aí eu lembro de Paulo falando aos Coríntios, quando ele diz que aquele que tem muito não teve sobrando e aquele que teve pouco não tinha faltando. Então, veja o que a igreja precisa ser em termos de influência, de impacto no mundo. Ela pensa nessa perspectiva, porque ela tem a reconciliação com o reino que vai se estabelecer na sua plenitude um dia. Mas aqui agora, ela é uma igreja que tem esse senso de, não é nem de igualdade, que eu diria, mas de justiça, porque você não precisa ser igual a mim. Mas eu posso ter faltando e você não pode ter sobrando. Então é possível nessa comunidade que você tenha pessoas com mais portes, por exemplo.
mas aquele que tem menos não tem faltando. Esse é o sentido de justiça que tem que existir. E aí, nessa cidade que desceu do céu, na Nova Jerusalém, você vê esse aspecto de cubo, mostrando essa questão não de igualdade, mas de proporcionalidade. Isso é uma coisa. A outra é essa cidade que desceu do céu, a Nova Jerusalém, ela tinha 12 portas. Era um quadrado, um cubo, com 3 portas em cada lado. Então ela tinha 12 portas. Então, ou seja, é uma cidade de acessibilidade. De onde você vier, do norte, do sul, do leste, do oeste, de onde você vier, você acessa essa cidade. Então, a igreja precisa ser isso. A igreja precisa ser, enquanto comunidade, ela precisa ser acessível a todos, de todos os lugares. Norte, sul, leste, oeste, ou seja, de todos os lugares, de todos os níveis sociais, de todas as raças, de todos os credos, de todas as cores. A igreja precisa ser isso. Ela precisa ser uma igreja acessível. Ela não pode ser uma igreja exclusivista, ela não pode ser uma igreja de um nível social, simplesmente. Ela não pode ser a igreja só dos que são muito cultos, dos que têm muita formação ou informação. Então é nesse sentido que a igreja aqui, ela tem como referência essa cidade, a cidade que ela deve ser aqui, tem como referência a cidade que um dia vai descer do céu, que é a Nova Jerusalém, que é essa cidade de acessibilidade, de oportunidades. Ela precisa ser isso. Nessa cidade que desce do céu, os irmãos vão lembrar disso, né? Lá, ao que me parece, as ruas eram de ouro. Os valores nessa cidade são outros, porque na Nova Jerusalém você pisa, o chão é de ouro, mostrando, portanto, que os valores nessa comunidade, a percepção de valor é outra. São os valores materiais, não são os metais. Os valores são outros, são espirituais, são morais, são éticos, são de justiça, são de paz, são de amor, são de acolhimento. Isso não tem nada a ver com valores materiais. Então, só estou fazendo aqui uma comparação muito rápida, né, para os irmãos compreenderem isso. A Jerusalém que desceu do céu, por exemplo, ela recebeu reis e nações que vieram de todos os lugares, todos corriam a ela, reis e nações, mostrando mais uma vez esse aspecto da acessibilidade, da universalidade. As nações vêm, a igreja precisa ser isso. E só para terminar essa comparação, nessa Jerusalém que desceu do céu, que é referência de cidade e de comunidade que nós queremos para nós, aqui agora, lá não tinha templo, porque diz assim que Deus era o templo. Então, nesse sentido, você entender que esse ambiente aqui não é o templo. O templo somos nós. Deus é o templo, ou seja, Deus está em cada um de nós. Portanto, lá nessa cidade não tinha um templo como referência, não tinha uma veneração a um templo. E nós gostaríamos que a igreja fosse isso, compreendesse isso. Nós queremos que a igreja compreenda isso enquanto comunidade. Não existe uma adoração, uma veneração, uma supervalorização ao templo, à placa, a uma bandeira, absolutamente. Mas que nós possamos compreender que Deus, Ele é o templo, ou nós somos o templo dele aqui nessa comunidade. Cada um de nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo aqui. Amém. Interessante também, pastores, em relação a esta igreja como comunidade, observar que a referência dela é Cristo. Quando Jesus, um período, até eu lembro que o pastor Maurício trouxe aqui, em certa oportunidade, era um período difícil, quando Jesus vem realizar seu ministério. O imperialismo romano, havia a religião do judaísmo, né? Então ele enfrentou muitas objeções. E a igreja, né, conforme quanto comunidade, havia muitas demandas, muitas necessidades. E o que eu acho interessante em relação a esta comunidade, pastores, é que Jesus vai instruindo a igreja, né, aos irmãos ali de todos os locais, né, porque a igreja ela não como o pastor Jordito muito bem dito, uma instituição apenas, CNPJ. A igreja somos nós, né? Deus habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. O que eu acho maravilhoso, pastores, é como Jesus instrui, e nós vamos ver logo após, em seguida agora, no livro de Atos, que Jesus como referência, e a igreja ela continuaria a ser essa referência. Ela seria essa cidade edificada, né, num lugar alto. E hoje, na sociedade que nós vivemos, nós, quanto igreja, precisamos ser luz do mundo, sal da terra.
não somente quando nos reunimos, mas aonde nós estivermos, no nosso local de trabalho, na nossa relação com os nossos vizinhos, amigos, familiares. As pessoas precisam ser impactadas não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que está em nós, que é o Evangelho da Graça. E a comunidade igreja, no livro de Atos, que o pastor Maurício, creio, vai abordar logo em seguida, ela impactou uma sociedade com demonstrações daquilo que eram as características de Jesus nela agora quanto igreja. Porque a igreja verdadeira, se podemos dizer assim, né, é aquela que tem as características de Jesus, não só na parte teórica, mas na prática. Porque tudo aquilo que Jesus ele pregou, ele viveu, ele ensinou como obras, como amor, como estender a mão, como cuidado. E nós, como igreja, quanto comunidade também aqui, né, na terra, precisamos ser esta comunidade, onde as pessoas vejam em cada um de nós, não só como nós, quando nós nos reunimos, como estamos fazendo hoje, mas onde nós estivermos, precisam ver em nós as características de Jesus quanto igreja. Muito bem, meus irmãos, é importante a gente perceber também que dentro de todas estas coisas que estão sendo abordadas aqui, as implicações que são geradas pela edificação de uma cidade, elas são inúmeras, tanto do ponto de vista de quem está do lado de fora, como também se a gente olhar pelo ponto de vista daqueles que estão dentro da cidade. Então, daqueles que estão do lado de fora, Jesus vai dizer que a luz desta cidade vai chamar a atenção dos que estão do lado de fora, os homens, né? E eles verão, os homens verão as obras que são feitas por aqueles que se assemelham a esta cidade edificada, e por conhecerem as obras que Jesus vai chamar de boas obras, ou as vossas boas obras, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. Então, naturalmente, as obras que serão realizadas por estes que se assemelham a esta cidade, que é a igreja, que são os crentes, estas obras naturalmente estarão ligadas, por exemplo, ao que está lá em Gálatas 5, que são aquilo que Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade. Estas coisas, elas de alguma forma vão impactar os que estão do lado de fora, mas também é importante, pastores e irmãos, na verdade são duas coisas a serem abordadas, né? Mas eu diria que tão importante quanto impactar os que estão lá do lado de fora, com as boas obras, né, para que vejam e glorifiquem o Pai, nós temos todas as coisas que vão implicar, que serão promovidas da parte de dentro daqueles que estão dentro da cidade. E aí eu entendo que esta demanda que surge do lado de dentro, da cidade que está sendo edificada, né? Isso naturalmente está ligado ao sentido de comunidade. Isso faz parte da nossa demanda interna. Então eu diria, inclusive, que para que haja um impacto do lado de fora, para que haja uma reação do lado de fora, é fundamental que haja inicialmente uma demanda gerada aqui do lado de dentro, que a gente pode chamar de dever de casa, né? Ou seja, do lado de dentro da comunidade, nós que estamos aqui, nós que fazemos parte desta comunidade, o que é que nós estamos fazendo a respeito desta necessidade que faz parte da realidade de todos nós do lado de dentro? Para que a gente consiga, do lado de fora, é fundamental a gente entenda as demandas que surgem aqui dentro. E aí, para isso acontecer, é o que a gente vai fazer chegando lá em Atos, porque na prática foi quando, de fato, a igreja, depois da ressurreição, ela começa a se organizar como comunidade, né? As pessoas estavam em Jerusalém e, naturalmente, elas foram se agregando em Jerusalém, porque foi dali que tudo começa e as pessoas surgem de todos os lugares. Pedro prega
e uma multidão se converte, e de uma hora para outra, a comunidade existente, ela passa de um pouco mais de 100 pessoas para mais de 3.000 pessoas, vindo de todos os lugares, com todas as suas implicações, as suas demandas, as suas necessidades, né? Então agora esta comunidade, esta igreja, ela precisa se organizar, não apenas no aspecto espiritual, que é o que o Jordilton vinha falando, né? Que é aquela coisa da metafísica, do sobrenatural, das coisas espirituais. É claro que isso faz parte da construção desta igreja, desta comunidade, mas imaginem que agora nós estamos falando de pessoas, de famílias, de demandas, de gente que precisa de sustento, de gente que precisa de acomodação, de gente que precisa de conselho. Então, ou seja, esta cidade edificada, ela também vai ter uma demanda que precisa ser suprida aqui dentro. E eu acredito, pastores e irmãos, que é nesse momento que a gente precisa se encontrar, que a gente precisa saber exatamente como que cada um de nós vamos nos comportar diante dessa demanda que está surgindo. Imaginem que nós estamos aqui no início de uma igreja que está sendo semeada aqui em Vila Velha. Estamos aqui há pouco mais de 4 meses. Todos os dias é a experiência que Deus tem nos dado. Deus, pelo Espírito, tem agregado aqueles que devem vir para essa comunidade. Eles estão chegando de todos os lugares. Todo dia surge uma família, surge alguém que vem, é um vizinho que vem e conhecer e passa a fazer parte desta comunidade de fé. Então, nós temos uma demanda sendo gerada aqui dentro, né? E nesse edifício que é esta cidade edificada, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós somos pedras vivas. Então, ao mesmo tempo que isso trata-se de um edifício espiritual, nós somos pedras vivas e estamos edificando um edifício espiritual, ao mesmo tempo que nós estamos falando de demandas espirituais, né? Nós também temos que falar de demandas que são próprias da existência. E aí eu acho que é fundamental, irmãos, nós olharmos para essa realidade. E aí eu convido vocês a darem um salto comigo para a gente ler alguma coisa em Atos e a gente perceber, pela simples leitura da Bíblia, as demandas que se encontram, tanto de ordem espiritual, como de ordem de comunidade, de organização. Então, se nós abrirmos aí em Atos 2, vamos ler aqui, por favor, 41. Vamos ler o 41 e a gente vai seguindo devagarinho, lendo e percebendo isso que a gente está pontuando aqui com vocês, para nós entendermos isso aí, essa realidade. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Esta palavra que era o evangelho que estava sendo pregado. E naquele dia, olha bem, agregaram-se àquela comunidade quase 3.000 almas. Vejam que de uma hora para outra, o grupo que se organizava era de 100, um pouco mais de 100, saltou para mais de 3.000. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o evangelho de Cristo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É importante dizer, irmãos, que esta declaração do escritor de Atos, a gente não pode alegorizar esta declaração do escritor. O partir do pão aqui não tem nada a ver, irmãos, com um pão espiritualmente conhecido. Como Jesus disse lá, eu sou o pão da vida. A gente vai encontrar esta declaração de Jesus. Só que esta declaração do escritor não tem nada a ver com isso. A gente não pode alegorizar esta declaração colocando a necessidade de fato do ser humano num campo espiritual. De maneira que, por exemplo, o irmão que está aqui precisa de pão, de alimento de fato,
ele tem uma necessidade, uma demanda na existência, eu diga, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui, você precisa resolver isso. Não, o partir do pão, de fato, é o pão no caráter da existência humano. De fato é trigo. Trigo e água, né? Trigo e água. Não tem, é esse pão mesmo. Você não pode pegar esse texto e dizer assim, não, é que esse pão aqui porque Jesus é o pão da vida. Não, nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Mas aqui o pão aqui era para encher a barriguinha mesmo, que a barriguinha de 3.000 pessoas estava precisando ser cheia, né? E é importante, eu quero até desmistificar aqui, irmãos, para todos vocês, alguma coisa que possa surgir na mente de alguém em algum momento, de que quando a gente fala dessas demandas que são próprias da existência, da sociedade, alguém queira associar isso ao socialismo. E não tem nada a ver, porque Cristo e o Evangelho vem muito antes do que o socialismo, por exemplo. Então nós estamos falando de demandas verdadeiras que existiam lá e que elas precisavam ser supridas naquele dia. Então agregaram-se aquele monte de gente vindo de toda parte, gente com fome. Então não adianta agora uma igreja organizada como comunidade, ela ter o espiritual e fingir que não existe uma demanda social, uma demanda de gente, de organização. É porque o pano de fundo, na verdade, disso é o amor. É o amor que permeia a relação entre os irmãos. E o amor, nesse caso, ele se expressa na prática pela generosidade. Perfeito. Então, o que impulsiona, ou o que impulsionava essa ajuda, esse socorro de uns aos outros, não era uma reestruturação do Estado, uma nova organização social, né, aquela coisa marxista, tá? Não é isso. Ali o que permeava, na verdade, o que impulsionava era a generosidade, resultado do amor de Cristo no coração deles. De tal forma que eu não posso olhar meu irmão necessitado e, tendo pão, não repartir meu pão com ele. É simplesmente isso. Só lembrando, o pastor Maurício colocou muito bem colocado, de passagem, a estruturação interna da comunidade. Agora o pastor Jordilton, ele complementou quando ele diz que era o resultado, esse amor é resultado daquilo que Cristo colocou no coração deles. E agora os discípulos, tendo recebido esse amor e entendido esse amor, eles vão proporcionar àqueles que estão chegando, né, a demanda que se deu após essa mensagem de Pedro, né, de 3.000 almas se congregaram, eles vão agora, na prática, né, que eles receberam do ministério de Cristo todo esse entendimento de amor, né, de compartilhar, de acolher, e eles já tinham alcançado esse entendimento. Agora, na prática, Deus se demanda e eles vão colocar em prática, né, aquilo que eles receberam. E nós, como comunidade, também recebemos do mesmo Jesus este amor, né, esse acolhimento, esse entendimento de estender a mão, de ajudar o próximo, de partir o pão, que é o pão mesmo aqui da necessidade diária de cada um. Agora nós também vamos viver isso quanto comunidade na prática. Muito bem. No verso 43, nós vamos encontrar a seguinte declaração: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um caráter muito significativo quando você vai tratar de comunidade, que é a questão natural, pastores, das emoções, é o caráter alma. Vejam que na declaração do escritor, ele menciona a alma. Em toda a alma havia temor. A alma nada mais é do que a fonte das emoções, aonde as lembranças estão depositadas, os sentimentos tanto de alegria como de tristeza, todas estas coisas ficam registradas na alma do homem. O que eu quero dizer, pastores, é que não tem como você tratar do Evangelho cujo objetivo é o homem, salvação do homem, salvação da humanidade, e você descaracterizar o ser humano como se ele não tivesse alma, como se ele não tivesse emoção, sentimento, lembranças,
como se ele não trouxesse com ele como um ser integral para a prática do evangelho aquilo que é próprio de cada homem. Então, em se tratando de comunidade, de pessoas, de demandas que são próprias da existência, não tem como você abortar isso. Olha, nós não vamos tratar disso. A nossa demanda espiritual, você não pode chorar, você não pode ter emoções. Então vejam que o escritor ele traz a realidade exatamente para que a gente tenha uma percepção de como essas coisas vão acontecer em comunidade. É muito importante isso que você está falando, pastor Maurício. Em cada alma, né? Então aqui, em Atos 2, ele olha para a comunidade e vê que cada pessoa é uma alma, com as suas particularidades, como o pastor Maurício disse. Mas na contrapartida, mais adiante, ele vai olhar para essas pessoas todas que têm uma alma e com as suas histórias, com os seus registros. Essas pessoas todas juntas vão formar uma alma. Lá em Atos, eu gostaria de fazer esse registro, Atos 4, 32, você vai ver assim, ó, sobre essa comunidade, e era um coração e a alma da multidão. Há uma outra versão que está escrito comunidade. É um coração e uma alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, se por um lado você é um ser individualizado nessa comunidade, com as suas particularidades, por outro lado, enquanto comunidade, nós temos uma mesma alma. Ou seja, quando nós nos juntamos, se forma um perfil, um caráter, uma identidade de alma. Ou seja, essa comunidade aqui não é uma comunidade que deva ser desalmada. Muito que você tem, às vezes, comunidades que são desalmadas. Ou seja, ela não tem senso de humanidade, de compaixão, de sentimento. Não existe isso. Se torna uma organização simplesmente, e não um organismo. Não, mas a igreja precisa ser um organismo. E Paulo vai falar isso, chama de corpo, porque nós temos que ter alma. Então essa comunidade precisa olhar para as pessoas e sentir o que elas sentem, perceber o que elas percebem, sofrer as injustiças com ela e tentar minimizar essas injustiças que as pessoas sofrem. Então, nesse sentido, a igreja precisa ter alma. Nós olhamos para o ser humano e olhamos com a alma, porque estamos vendo que ali tem uma alma. É um ser almal, é um ser espiritual, é um ser carnal, biológico. Isso é o ser humano. E a igreja precisa ter essa sensibilidade para perceber as pessoas assim. Queria fazer um comentário ainda, pastor Maurício. É que nós estamos aqui dando uma ênfase por conta do texto em relação ao pão, né? As pessoas tinham as necessidades, tinham que comer pão. É porque isso era a necessidade mais evidente naqueles dias. Nós estamos falando de um país, de Israel, que estava dominado por Roma, era escravo, era esse o sistema lá, escravagista mesmo. As necessidades materiais básicas eram as que afloravam. Então, antes de qualquer coisa, uma pessoa precisa comer, não tem jeito. Vai falar do que para ela se ela não tem nenhum pão para comer? Então, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que comer. Então, essa era a necessidade básica que existia naqueles dias. Mas quando nós olhamos para uma sociedade como a nossa, hoje, embora haja essa necessidade de se comer, especialmente no nosso país, mas a realidade de muitas pessoas, e às vezes a realidade das pessoas que estão na nossa comunidade, não é a realidade de uma necessidade de ter o que comer. Talvez nós estejamos falando para pessoas aqui que não passaram por isso nunca na vida, de não ter o que comer. Alguns talvez sim. Mas a sociedade moderna na qual nós estamos inseridos, ela tem outras necessidades. E o Evangelho trata das outras necessidades também. As igrejas que foram se organizando depois, em Éfeso, na Galácia, em Tessalônica, nós vamos ver outros tipos de necessidades humanas que são tratadas pelo Evangelho. Por exemplo, Paulo vai escrever aos Efésios e vai falar da relação de esposo com esposa, da relação de filho com pai, de pai com filho, de servo com o senhor dele, né, de patrão empregado, por assim dizer. Paulo vai falar sobre a questão da promiscuidade em Tessalônica, aos Coríntios. Vai falar da relação entre os irmãos em Corinto, as relações de negócios, fazendo negócios uns com os outros, como que eles fazem negócios uns com os outros.
Paulo vai falar sobre aqueles que roubavam, aqueles que matavam. Então veja, existem muitas questões que são humanas. Relacionamento de pai e filho, esposo com esposa, irmão com irmão, negócios. Olha, o que o evangelho tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque se o evangelho ele entrou em você de forma que o reino de Deus se estabeleceu dentro de você, tudo muda a partir daí. A sua percepção da vida, a sua interpretação da vida, das relações muda. E o evangelho vai tratar disso também, dessas dimensões, essas diversas dimensões, não só do ser humano, mas das relações dele enquanto comunidade, enquanto sociedade. O evangelho impacta agora o meu olhar em tudo. Quando eu faço negócio com o irmão, quando eu trabalho, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, tudo agora é da perspectiva do evangelho. O meu olhar é a partir do evangelho. Então, estou falando isso porque a gente estava focando aqui, em função do texto, a questão da comunidade que se preocupava com as necessidades materiais, nesse caso aqui era comer pão mesmo, mas as necessidades são além disso. São necessidades humanas, psicológicas, são necessidades afetivas, são necessidades de inclusão, de oportunidades, que a comunidade também ela vai se preocupar com isso, vai instruir, vai tentar ajudar naquilo que for possível também nessas áreas. E a gente percebe, irmãos, que o evangelho, quando as suas motivações deixam de estar fundamentadas no amor, e o evangelho ele acaba caindo nas garras da organização, ou do cristianismo que se torna organização, e o amor deixa de ser o fundamento do evangelho, aí de fato o que acontece é que o ser humano na sua integralidade, ou seja, esse ser humano que tem alma, que precisa de assistência, que tem emoção, ele acaba perdendo o valor, ele não tem mais valor, porque o que passa a ter valor é a organização. A organização fica maior do que o ser humano. E aí, quando isso acontece, isso acaba sendo uma grande decadência em todos os aspectos, tanto de ordem espiritual, como de ordem de comunidade, de organização. Então, você acaba percebendo que, quando isso acontece, as disparidades dentro da comunidade, elas acabam ficando mais visíveis, né? É nesta hora que acaba surgindo as questões de hierarquia, as questões de prioridade, o sectarismo surge também, porque esvaziou-se o amor, esvaziou-se o sentido primário do Perdeu a alma. Perdeu a alma, exatamente. Ganhou o mundo, perdeu a alma, né? Então, estas coisas a gente tem que pontuar aqui, a gente tem que falar, porque como nós estamos começando, nós estamos plantando, semeando uma igreja, a gente tem que partir daqui, pastores, sabendo, nós todos aqui, amigos, irmãos, para onde queremos ir, o que é que queremos alcançar. E a gente precisa pontuar isso mesmo, falar abertamente, como estamos falando, exatamente para que a gente não deixe o nosso coração ser seduzido por outra coisa, a não ser pelo amor verdadeiro de Cristo. A igreja tem que ser essa comunidade que promova o desenvolvimento da pessoa que aqui está, daquele que faz parte dessa comunidade, à luz do Evangelho de Cristo. E à luz do Evangelho de Cristo, ele precisa saber, ele vai saber tudo, ele vai aprender tudo. Ele vai se desenvolver nisso, em todas as relações dele, com o meio. Precisa ser ensinado à luz do Evangelho como ele vai ser. Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha filha está fazendo um curso para tirar carteira de motorista. Aqui no Espírito Santo a gente fala carteira de motorista, em outros lugares se fala carta, né? Então ela está lá na autoescola, aprendendo para tirar uma carteira. Por qual motivo? Então o Estado está preocupado em que ela, em não tendo habilitação, não estando preparada, pegue um carro e mate alguém, bata de carro. Esse é o motivo. Então ela tem que ser preparada para isso. Mas na contrapartida, ela também está namorando e eu já sei que ela está pensando em casar. Só que o Estado não mandou ela fazer um curso para casar. O Estado não mandou. Não, você tem que fazer um curso para se preparar, para saber como é que é o casamento, como que é a vida a dois, como é que são as finanças, como é que é a economia dentro de um casamento. Nada disso, como é que é o relacionamento a dois. O Estado não mandou fazer isso. Agora, pense no que eu vou dizer. Qual estrago pode ser maior?
Ela vai constituir uma família sem preparo nenhum. Aí daqui a pouco casou, tem um filho, 2, 3 filhos, separou, não deu certo, criança sem filho, cresce sem referência, criança sem pai, cresce sem referência paterna. Aí você imagina, aí uma família que está dissociada, aí as crianças vão ter que ir para o Bolsa Família. Olha só. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Estado se preocupa, portanto, em que ela se prepare para dirigir um carro, mas eles não são preparados pelo Estado para dirigir uma família que é base da sociedade, que vai ser base das relações. E aí, é nesse aspecto que a igreja, enquanto comunidade, tem que se preocupar sim. Nós temos que nos preocupar com os jovens que vão casar e temos que ensinar algumas coisas, ainda que básicas, à luz do Evangelho, porque eles vão constituir uma família. Então, por que a igreja não vai se preocupar com as famílias que vão se formar? Instruindo em todas as áreas do casamento. Não só o espiritual, não, vocês têm que buscar Deus. A igreja vai ensinar assim, vocês vão buscar Deus e tal. Não, peraí, não vão buscar Deus, mas como é que é esse relacionamento deles? Como é que vai ser as finanças deles? Como é que eles vão se organizar? Como é que vai ser a sexualidade deles? Aprender o quê? Onde? Com quem? Nós temos que preparar esses jovens para isso. As esposas que já são, obviamente, casadas, os homens que já são casados, como é que é essa relação com a família deles? O casamento vai muito além do espiritual, não é verdade? Então nós temos que orientar os casais da igreja, de alguma forma, à luz do Evangelho. E o casamento não é só espiritual, aliás, está muito além disso. É por isso que a Bíblia diz que os dois serão uma só carne, não serão um só espírito. Eles serão uma só carne, porque o casamento é vivido na humanidade, é o gás que faltou, o dinheiro que você precisa para pagar a conta no final do mês, é os gastos da família, são os relacionamentos entre os dois, as necessidades emocionais de cada um dos dois. Essas coisas precisam ser tratadas. A igreja, ela vai simplesmente negligenciar isso? Não, é papel da igreja sim. Então nós precisamos aqui reunir os casais dessa igreja para orientar, trazer alguém que possa orientar esses casais nas outras dimensões do casamento, por exemplo. Qual o problema nisso? É o ser humano que precisa ser tratado. Ah, mas o espiritual está resolvido, está pago na cruz. Tetelestai, Jesus diz, está consumado, já estamos reconciliados. Óbvio que o espiritual permeia todas essas coisas, mas nós não podemos negligenciar essas outras áreas. Nós temos aqui uma classe de crianças, por exemplo, departamento infantil, que as crianças têm que ser orientadas. Orientadas em quê? Só no espiritual? Não, elas têm que ser orientadas como elas se relacionam com seus pais, com seus amiguinhos, com seus irmãos, na sua escola, com a sociedade, com os mais velhos. A igreja é essa comunidade que está aqui vivendo dentro de uma sociedade. Nós vamos nos relacionar lá fora. Então essas coisas precisam ser tratadas pela igreja, sim. Isso não significa secularizar a igreja, muito pelo contrário, é a igreja cada vez mais adquirindo o perfil do reino, o perfil de servos que são desse reino e que, portanto, são diferentes do mundo lá fora. Isso se aprende aqui. Pegue as cartas de Paulo e você vai ver, normalmente, ao final de cada uma das cartas dele, ele tem uma série de recomendações práticas da vida dos crentes. Ele vai falar isso aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Coríntios. Como que você vive a partir de agora? Lá tem várias aplicações práticas, porque o Evangelho é essa prática de vida, sim, que nos melhora enquanto cidadãos aqui. Que cidadãos do céu, nós já somos pelo sangue da cruz, reconciliados com Cristo. Agora, a sua vida na prática não pode ser uma vida que nega a sua vida espiritual. Você se preocupa muito com a vida espiritual, mas a sua vida prática, ela simplesmente depõe contra tudo aquilo que você prega. Portanto, a nossa primeira mensagem é a nossa vida. Por isso nós somos cartas vivas, Paulo diz. Olha para você e lê, ouvi o que você faz, como você é, como você se relaciona, como você se comporta, como você é com a sua família, como é você nas suas interações sociais, como é você na interpretação da vida, como você enxerga a vida. Aí eu vejo que você é diferente. Não é possível. Esse ser humano não existe. Não, ele existe. Como que é isso? É pela graça de Cristo. É o reino que está dentro de mim. E aí que vem a evangelização falada, né? Mas primeiro você é carta escrita. Pastor Maurício, acho que nós divagamos muito aqui até, mas é para expandir um pouquinho mais desse entendimento do que seja igreja enquanto comunidade. Muito bem, vamos dar continuidade então para a gente ler mais um pouco e quem sabe a gente começar já a caminhar para uma conclusão desse pensamento, desse nosso devocional. Não que a gente tenha esgotado isso, né, esse assunto,
até porque não tem como esgotar, é uma experiência diária, né? Todos os dias você adquire um conhecimento a mais a respeito dessa realidade. Mas vamos lá, 44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo o que cada um havia de mister. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, a gente percebe que a administração desta comunidade, tanto da parte espiritual como da parte de organização social, a parte humana daquela comunidade, isso de alguma forma vai chamar a atenção das pessoas que estão ao redor daquela comunidade. E aí a gente volta no que Jesus disse em Mateus: não tem como esconder essa cidade edificada sobre a rocha, né? Porque os homens verão as vossas boas obras e glorificarão ao Pai. Então a gente percebe aqui na prática, na declaração do autor do livro de Atos, que a organização desta igreja, da parte espiritual, da parte humana, isso de alguma forma chamou a atenção das pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam vendo aquela realidade, e elas foram atraídas a fazer parte daquela comunidade, o que o autor considera que essas pessoas foram salvas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que deveriam ser salvos. Então veja uma coisa, irmãos. Hoje em dia há uma preocupação muito grande e muito se fala sobre evangelização, sobre missão, escola de missão, ide por todo mundo, pregai, enfim, isso de fato faz parte do Evangelho. Jesus, ao ressuscitar, ele ordenou isso, instruiu isso. Mas é importante entender que esta ação missionária, esta ação de pregar o Evangelho do Reino, se faz necessário também que a comunidade por trás dessas ações, ela esteja organizada tanto de forma espiritual, como de forma integral, de forma humana, para que essas coisas sejam possíveis. E é importante a gente falar disso, porque percebe-se que há por parte de alguns uma paixão muito grande por missões, por pregar o Evangelho, por ir por todo mundo, né? Só que estas coisas, elas acontecem inicialmente aqui. A ideia de como isso vai acontecer, irmãos, de como isso deve ser feito, necessariamente começa entre nós aqui. É no meio dessa comunidade, daqueles que estão chegando, daqueles que estão sendo agregados aqui todo dia. É aqui que eu vou fazer o dever de casa e vou me preparar para essa demanda que pode vir. Então é muito importante falar sobre isso, exatamente para que nesse momento a gente se encontre na realidade, dentro da comunidade, percebendo as suas demandas, as suas necessidades, procurando decifrar cada reação, cada pessoa, cada um que chega, para que então, de fato, o Senhor possa todos os dias agregar aqui, trazer aqueles que devem ser salvos. É interessante, pastor Maurício, que hoje eu estava assistindo uma reportagem acerca dos Médicos Sem Fronteiras, que ajudam muitas pessoas, né, no mundo todo, principalmente crianças, né, com uma série de situações, como tem a Cruz Vermelha também.
e a questão da missão do Evangelho de ser pregado, que foi uma ordenança de Jesus, é importantíssimo, como o pastor Maurício falou. Agora, primeiramente, suprir as demandas internas, né? Porque o intuito da evangelização que Cristo estava se referindo era para que fosse pregado o Evangelho do Reino, né? E nós observamos muitas vezes e muitas missões, não estou aqui dando indireta para ninguém, porque a gente vê isso nos veículos de comunicações, muitas missões colocando como sendo missionárias para evangelizar, elas têm sempre um pano de fundo que são interesses escusos, né? Vários interesses, menos o Evangelho da graça, o Evangelho que Jesus pregou no seu ministério, né? Então, missões são importantíssimas, evangelizações são importantíssimas, desde que elas sejam fundamentadas na pregação do Evangelho do Reino, da graça de Jesus, né? E eu achei muito interessante também que o pastor Maurício colocou aqui, também o pastor Jordilton, de eu, quanto comunidade, primeiramente exercer isso internamente, vamos colocar, né? Não que nós estamos dizendo que nós vamos ser uma sociedade fechada, mas suprir as demandas nossas, como o pastor Jordilton colocou, quanto família, como, né, pessoa que faz parte da sociedade, e quanto igreja local também, quanto comunidade. Às vezes nós temos aqui um número de irmãos, e às vezes não conhecemos todos ainda, né, pelo tempo que nós aqui estamos, mas precisamos ter essa aproximação. E nós já temos feito isso, né, no encontro pastoral que tem sido feito aqui, né, na igreja, com famílias, e tem sido muito importante conhecer os irmãos, a alma, a necessidade, as demandas. Isso é muito importante. O Evangelho é isso, é prática de vida. Só para encerrar minha participação aqui, para a gente não delongar muito, queria destacar algumas coisas sobre essa comunidade que se formou aqui da igreja, como igreja. Primeiro que eles tinham tudo em comum. Lá em Atos 4 vai dizer que não havia entre eles necessitado algum. Vendiam suas propriedades, como já foi dito aqui. Ou seja, é o nível de comprometimento das pessoas que faziam parte dessa comunidade. Então, essa comunidade, você só é parte dela se você tem comprometimento. Agora, você pode vir aqui, assistiu, tudo certo, gosta do culto, isso é uma coisa. Agora, ser comunidade é ter esse comprometimento. Ser comunidade é comer na casa uns dos outros. Ou seja, é você ter a proximidade tal com os irmãos que você o conheça na intimidade dele, no sentido de você ter proximidade, de olhá-lo nos olhos. Comiam nas casas uns dos outros, estavam juntos todos os dias, unânimes no templo. Ou seja, se você não tem proximidade, não tem como você ser comunidade. Comunidade é comum unidade. Unidos por alguma coisa que é comum. Unidos pelo Evangelho. Unidos por essa percepção e compreensão do reino. Então, uma coisa é você participar da igreja e outra coisa é você ser comunidade. Participar da comunidade e ser comunidade. Porque ser comunidade demanda envolvimento, que era o caso aqui, estavam juntos, tinham tudo em comum. E quero, para finalizar, destacar que eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. Alegria, singeleza, alegria e sinceridade. Então essa comunidade é uma comunidade onde as coisas não acontecem por imposição, por obrigação. Tudo é com alegria e singeleza de coração e com sinceridade. Se você vai comer junto com o irmão na casa dele, com alegria e singeleza de coração. Se você estiver no ensaio aqui por algum motivo, alegria. Se você estiver reunido no culto, alegria e sinceridade. Ou seja, o que motiva essa comunidade não é obrigações. O que motiva é o amor, é a sinceridade, é a alegria, é o fato de por si só ser comunidade e termos essas coisas em comum. A fé comum, o evangelho comum e por aí vai. E para finalizar, caindo na graça de todo o povo. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quer destacar essas duas coisas. Essa igreja que começou, essa comunidade, ela estava na graça de todo o povo, mas não foi todo o povo que foi salvo. Ou não, pelo menos não foi todo o povo que passou a fazer parte da igreja. Mas ela estava na graça de todo o povo. Era uma igreja, era uma comunidade querida e admirada por toda a sociedade. Esse é um dos nossos alvos. Nós queremos ser queridos, ser considerados por toda a sociedade à nossa volta. Nós não queremos dizer que todo mundo vai vir para a Igreja Cristã Comunidade da Graça. Não é isso.
nós sabemos que Deus vai acrescentar aqueles que Ele quiser a essa igreja. Vai ser da economia dele. Mas ter a graça dos que estão à volta, isso é muito importante para nós. Porque a pior coisa que tem é o rótulo de crente chato, de crente antipático, de crente que não se relaciona, de crente exclusivista. Não, se eles caíram na graça de todo o povo, é porque eles estavam no meio do povo. Igreja é para estar no meio do povo, sim. Você não rompe relacionamentos com a sociedade à volta por causa do evangelho. Pelo contrário, o evangelho constrói pontes. O evangelho dialoga com todo mundo, independentemente de crença, de credos, de religião, seja o que for. O evangelho dialoga com todos. E é por isso que eles caíram na graça de todo o povo, porque estavam no meio do povo, diluídos como um sal da terra. É isso que nós queremos. Sabendo aquilo que Deus fez em nós, sabemos que somos uma comunidade, mas que isso não cria rupturas entre nós e aqueles que estão à nossa volta, nossa família, nossos parentes. Muito pelo contrário. Vamos estar no meio deles, construindo ponte, construindo diálogos, nos relacionando com todos, e dessa forma nós vamos cair na graça de todo o povo. Não queremos dizer com isso que todos serão dessa igreja, mas aqueles que desejarem vão fazer parte dessa igreja, como foi naquele caso, lá naquela primeira comunidade que se formou cristã. Muito bem, irmãos. Esperamos que esse devocional tenha, de alguma forma, feito a diferença na sua vida. E é importante a gente refletir um pouco mais a respeito de tudo que foi dito, para que os próximos dias a gente consiga, então, juntos, colocar isso em prática. Lembrando que é de fundamental importância nós olharmos para todos esses exemplos aqui e buscarmos estas coisas que são próprias do Evangelho como a nossa realidade contemporânea. Quando a gente busca isso e se preocupa com isso, a gente tem então a certeza de que a gente está no caminho certo. Amém? Vamos orar, glorificando a Deus por esse encontro. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos por este encontro, pela oportunidade de estarmos aqui sentados em torno da tua palavra, e pedimos ao Senhor que todos os dias nos faça aprender um pouco mais de ti. Oramos em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos então encerrando. Os irmãos que estão online no YouTube, todos vocês, agradecemos a presença. E lembramos que no próximo sábado, 19h30, estaremos aqui juntos novamente. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Tchau.